Olá, boa noite todas e todos. A gente está aqui de volta, né? Claro que a gente volta sempre e é um prazer estar aqui na abertura, novamente, da cerimônia, quer dizer, a cerimônia de abertura do especial Xingu, 60 anos, uma noite muito especial. E agora a gente começa oficialmente a nossa cerimônia e eu tenho alguns recados importantes para dar. O primeiro é que o Ministério do Turismo e Secretaria Especial de Cultura, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e a Ecofalante, apresentam Xingu 60 anos, uma programação especial da Mostra Ecofalante de Cinema. Xingu 60 anos acontece de hoje até 12 de dezembro, com 31 filmes e 2 debates, tudo online e gratuito. Então, não tem desculpa, tem uma programação maravilhosa para a gente conferir até dia 12 de dezembro. E o especial Xingu é viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura e do Programa de Apoio à Cultura, o PROAC. E tem também o patrocínio do Mercado Livre, da Colgate e da SPCine, empresa pública de fomento ao audiovisual vinculada à Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. E apoio White Martins, Val Group e Itaú. E também, outro recado importante, é que é uma produção da DOC e outras coisas, e coprodução da Química Cultural. A realização é da Ecofalante, do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e do Ministério do Turismo, Governo Federal, e do Governo Federal. E aí agora eu explico um pouquinho os eixos de programação dos filmes dessa mostra tão especial. O primeiro deles é o eixo histórico, que traz obras de cineastas pioneiros que registraram seja a região, seja a formação do Parque Indígena do Xingu. Também abrange filmes de cineastas que estiveram no território nos anos 70 e 80 para registrar os modos de vida, a cultura e os rituais dos povos que ali vivem. Tem também o eixo, o segundo aqui, cinema indígena, que abrange filmes dirigidos ou codirigidos pelos próprios cineastas indígenas originários da região do Xingu. E tem também o terceiro, Olhares Contemporâneos, que reúne obras de cineastas que captaram imagens do Xingu a partir dos anos 2000, ou seja, 3 eixos muito importantes aqui que se comunicam. E agora a gente convida André Vilas Boas, diretor do Instituto Socioambiental, o ISA, parceiro na realização aqui do especial Xingu 60 anos. O ISA é uma organização da sociedade civil que há mais de 25 anos defende os povos indígenas, as comunidades tradicionais, os direitos humanos e o patrimônio cultural para valorizar toda essa diversidade socioambiental que é crucial para o Brasil. Bem-vindo, André, que bom ter você aqui conosco. Boa noite, Flávia. Boa noite. Prazer também. Boa noite a todos. Queria agradecer muito aí os organizadores, Chico, Carol, por terem convidado o ISA a colaborar com essa mostra super legal, né? E, sobretudo, uma expressão da filmografia do Xingu muito interessante, super legal. Acho que todo mundo vai curtir muito. O ISA, há mais de 25 anos, atua na bacia do Xingu, né? E é uma área que a gente, enfim, dedica uma energia bastante grande, né? E o Parque do Xingu, que hoje em dia os índios não chamam, os indígenas não chamam mais de parque, chamam de território indígena do Xingu, em particular, é uma área super emblemática, né? Não só por fazer parte da, né, histórica consciência de várias gerações do Brasil sobre o que essa diversidade indígena que existe dentro do Brasil, né? Mas ela foi uma área que foi a primeira grande terra indígena, na verdade, reconhecida pelo governo brasileiro, né, em 1961. E numa época que a perspectiva que se tinha, o entendimento das políticas, era que as populações indígenas iam acabar e que, portanto, não fazia sentido demarcar terras, sobretudo territórios mais extensos para essas populações, né?
Então, foi um marco. Assim, a terra indígena Xingu, ela foi um marco histórico, jurídico, né, nesse país, e que depois conseguiu marcar várias terras indígenas na Amazônia e em todas as regiões do Brasil, apesar de ainda existirem várias terras que não foram reconhecidas, né? O Xingu é uma expressão, né, da diversidade socioambiental, sociocultural, e, né, no coração do Brasil. São 16 povos que residem lá, aproximadamente 8.000 pessoas, mais de 100 aldeias. Né? É uma área que, se por um lado tem essa riqueza, né, e é uma expressão da nossa diversidade, por outro lado está super ameaçada, né? É uma região que está no segundo maior polo do agronegócio do Mato Grosso, uma região que está virando uma espécie de uma ilha de floresta, né? Enfim, eu acho que a mostra, né, ela também coloca em evidência uma área, né, e ela é representativa dessa diversidade cultural brasileira, que é muito pouco reconhecida, né? Eu acho que poucos brasileiros sabem que existem 255 povos indígenas, que se falam mais de 170 línguas nesse país diferentes, né? O Brasil é uma expressão de diversidade incrível, e que isso faz parte não só do nosso passado, como do nosso futuro, né? E é um patrimônio, né, da sociedade brasileira. E além desse significado, né, cultural expressivo, eu acho que a gente acabou de chegar, né, acabou de rolar a COP de Glasgow, né, sobre questão climática, onde ficou muito claro que a questão climática não conseguirá se equacionar de forma satisfatória se a Amazônia, né, não for preservada, né? Seja pelos estoques de carbono que tem na Amazônia, seja pela questão do clima, a regulação, né, do clima, que a Amazônia tem uma contribuição importante, né? E ficou muito claro também que não dá para pensar, né, na proteção da Amazônia sem a participação desses povos, né? Enfim, 25% da Amazônia são terras indígenas, né? E o modo de vida dessas populações, elas mantêm a floresta de pé, né? Se você olhar a Amazônia, olhar o desmatamento, né, você vai ver que quem está cuidando da floresta são os povos indígenas, né? Então, a relevância não é só pela expressão cultural, pela diversidade, né? Eles têm um papel contemporâneo, né, para o futuro do Brasil e do planeta, né? Mas, infelizmente, a gente está num contexto adverso para essas populações, né? Um governo que insiste num viés colonizador, né, desmontando políticas de proteção e criando situações que têm deixado essas populações bastante vulneráveis, né? E eu, sinceramente, espero que essa mostra e esses filmes, a importância deles, né, possa ampliar a consciência das pessoas sobre a importância dessas populações, de defender os direitos delas, né? E pensando para o futuro do Brasil. Os índios não são uma coisa do passado, eles são o futuro desse país. E eu acho que essa mostra tem um papel relevante em relação a isso. É isso aí, André. Muito obrigada por suas palavras. Acho que é bem isso mesmo. Nós somos ainda muito ignorantes no próprio, né, país, e a gente tem muito que aprender. Acho que o cinema é uma das melhores formas. Muito obrigada. E agora, com muito prazer, eu anuncio, né, que a gente tem hoje aqui, né, nessa abertura, alguns dos cineastas cujos filmes estão na programação. E eu fico muito feliz de chamar o Tacumã Cuicuro, que estreia 2 filmes na mostra esse ano: Cucurro, Canto Vivo Aujá e Território Pequi. O Tacumã também é diretor de Imbeg Quego, Cheiro de Pequi e Ital Quegu, As Hipermulheres, que acho que é um dos filmes mais incríveis que eu vi nos últimos anos aí do cinema brasileiro. Bem-vindo, Tacumã, que bom ter você aqui com a gente. Muito feliz de estar aqui com você. Olá, boa noite a todos. Obrigado, Flávia. Obrigado a todos da equipe do Ecofalante. Eu acho que realmente um momento histórico, né, que estamos fazendo isso, né?
falando sobre cinema indígena, que realmente estou estreando 2 meus filmes, né, sobre os cantos vivos do Aujá, né, e do território Pequi também, porque além do que eu tenho filme Cheiro de Pequi também que eu tinha feito, como é que é o Pequi realmente para a gente, né? Como é que ele representa realmente, como eu tinha feito também outros sobre o mito do Pequi, mas hoje realmente o que representa o Pequi dentro da comunidade indígena, né? Eu acho que uma ferramenta de audiovisual realmente muito importante dentro da comunidade indígena. Não é somente do meu povo, no Xingu, qualquer lugar do Brasil, que aonde audiovisual se tornou como uma ferramenta de luta, como ferramenta de levar a voz das lideranças qualquer lugar do mundo, né? Como Ecofalante realmente fazendo essa homenageando e Xingu, 60 anos do Xingu, realmente fazendo essa importantíssimo, né, para realmente não é somente a gente pode falar do Xingu, a gente pode falar do qualquer lugar do Brasil, a terra indígena, que pode ser também nessa mostra também trazer todos os cineastas indígenas também para que a gente pode contar a história do cada seu povo, né? Como hoje estamos falando especialmente realmente sobre Xingu, o ano, né, do criação do Parque Nacional do Xingu, todo mundo fala Parque Nacional do Xingu, mas nós consideramos como território indígena do Xingu. Tem que ser chamado território indígena do Xingu, não é realmente Parque Nacional do Xingu. A gente sente realmente quando ser chamado como se fosse cercado como o bicho que cercado com as coisas, Parque Nacional, tem Parque Nacional de alguma coisa assim, o que foi feito, trazido outros grupos dentro do Xingu. Isso que a gente sente realmente como isso, né? A gente tem que ser chamado território indígena Xingu, para que a gente pode ser tudo isso vem com preconceito, as coisas, sabendo que isso hoje em dia muito a gente quer contar realmente quem são o povo do Xingu, né, através da audiovisual, como o meu trabalho. Tem muitos filmes feitos pelos não indígenas, né, sobre Xingu, e não conta realmente como nós queremos contar naquele filme, né? Muitos cineastas pioneiros, né, contam o jeito que eles entendem do Xingu, o jeito que eles entendem de realidade do Xingu, o jeito que eles entendem de história do Xingu. É isso que eles contam no filme deles, né? Que vai passar também. Mas nós queremos contar realmente do nosso jeito, né? Próprio nosso olhar. Por exemplo, que eu vou colocar filme do Xingu, né? Que foi feito pelo cineasta não indígena, né? Agora recentemente, todo mundo filme Xingu, uma ficção produzido pelo O2, né? Ele desvia um pouco de as pessoas que lutaram realmente pela demarcação de terras indígenas, né, do Xingu. Não conta realmente como aconteceu de verdade, né? Eles não contam realmente as pessoas que lutaram, quem falava primeiro português, quem realmente falava e falar em português com eles, né? Que não conta realmente, eles resumem aquilo ali, eles nem colocam realmente o nome deles, não colocam, mas a gente quer contar realmente do nosso jeito, e eles contornaram realmente história do Xingu, mas a gente quer contar realmente também, resumindo isso, a gente queria contar também baseado com esse filme, a gente quer contar. Eu quero contar realmente isso. E história do Xingu do nosso jeito. Através tem outros, como hoje em dia tem cineasta indígena, professor indígena, pesquisadores indígenas, já estão pesquisando como é realmente a história do Xingu. Através da ajuda dos professores indígenas, através de pesquisadores indígenas, a gente quer contar realmente a história do Xingu através disso. Através que todo mundo tem pesquisando história do Xingu, para que a gente pode contar próprio nosso olhar, como nossa luta realmente a gente se tornar
protagonista do próprio nossas histórias, né? Para que a gente pode contar nossas histórias através disso, através do audiovisual. Isso que nós queremos, isso que a gente quer mostrar, nossa história, nossa realidade, nosso problema dentro da aldeia, invasores entrando, as coisas, como o audiovisual se tornou uma ferramenta de luta para que onde nós podemos mostrar a nossa luta, né? Luta dos lideranças indígenas, como agora, né? Eu estava presente em COP26 lá, realmente a gente levou lá audiovisual, mostrar como é a nossa realidade, o que nós estamos passando, que representou muito lá a povos indígenas lá, o Chai Suruí, uma liderança ativista indígena, né? O jovem. Realmente a gente precisa ocupar tipo dessas coisas, a gente precisa ocupar espaço, né? E queremos contar nossa realidade. A gente não foi lá atacar o Brasil, como o governo atual falou, indígenas substituíram Raoni para falar atacar Brasil. Isso que a gente não foi lá atacar Brasil. A gente foi lá contar nossa realidade. A gente foi lá mostrar nossa realidade através do audiovisual. A gente levou lá audiovisual. A gente levou lá, através do audiovisual, a comunidade indígena de todos os Brasis, cada um contando a sua realidade através do audiovisual. Tinha lá, realmente, 40 pessoas indígenas, cada um levou, através do audiovisual, sobre seu povo, sobre sua comunidade, como realmente que eles estão passando. Isso que foi importante, uma ferramenta dentro da comunidade, ferramenta de audiovisual, realmente, muito importante, que se tornou realmente e trocamos o que a gente sempre fala, trocamos nosso arco e flecha com audiovisual. A lente realmente, a lente de câmera realmente como se fosse uma ponta de nossa flecha, para cá onde nós podemos mostrar realmente nossa realidade, nossa luta através disso, né? E isso que foi importante dentro da nossa luta, né? A luta das lideranças, a luta dos povos realmente ocupa o espaço de audiovisual, né? Como a mostra de cinema indígena também, cinema não indígena, como ecofalante, trazendo esse espaço, né? Para que a gente pode falar, trazendo essa oportunidade, para que a gente pode falar próprio nosso olhar. Tudo que a gente fala, nós estamos querendo falar realmente, né? Como hoje a gente estamos ocupando espaço de televisão, espaço de audiovisual, espaço de políticos, tem Congresso Nacional, a gente precisa ocupar mais o Congresso Nacional, precisa ter mais indígenas lá ocupando isso, precisa mais coisas para a gente poder ocupando cada vez mais, advogados indígenas, isso que nós queremos com isso, para que nós mesmos contar nossa realidade. Não chamamos mais jornalista para contar nossas histórias. Nós queremos contar. Por exemplo, o que acontece durante o movimento indígena de Brasília, nós mesmos lá tem cineastas indígenas, comunicadores indígenas, realizadores indígenas, tem mídia índia. Nós estamos ocupados hoje em dia através dos mídias, através do audiovisual, contando nossa realidade, contando nossa luta através disso. Isso que realmente é importante para que a gente pode falar sobre as pessoas que não conhecem a nossa realidade. Todo mundo fala que indígenas, porque como fake, todo mundo fala hoje, a gente recebeu, todo mundo fica falando, os políticos falam, hoje em dia tem indígenas fake, com iPhone, com seu carro, indígena fake com iPhone. Não é isso, a gente está aqui, não é pelo a conta do governo, a gente está aqui, estamos aqui trabalhando também, como cada um que faz. Estamos aqui, isso. A gente pode ser indígena, a gente pode usar ferramentas, a gente pode usar equipamentos. Isso que nós queremos. Queremos realmente iPhone para a gente registrar as pessoas ocupando nosso espaço, desmatando nossos territórios, querem realmente destruir nosso meio ambiente. A gente quer realmente iPhone para a gente poder registrar isso. Isso que tem que dizer isso para eles. Isso que nós queremos
Isso que a câmera é importante, audiovisual é importante. Eu quero também um iPhone 13, não é fake, para poder fazer fake. Eu quero fazer lá meu filme, quero mostrar realmente nossa realidade através disso. Entendeu? Isso que nós queremos. Isso que a pessoa precisa entender realmente. A gente quer mostrar, feito pelo iPhone 13, lá no Congresso Nacional, mostrar para eles, olha aqui, nós registramos com o iPhone 13 para vocês mostrar, para a gente mostrar isso, nossa realidade, isso que a gente quer fazer. Então, é isso que estamos, assim, realmente se tornando cada vez mais, se ocupando, falando politicamente, para que a gente pode falar realmente nossa realidade através da audiovisual. Tacumã, muito obrigada. Eu tenho muito orgulho do seu cinema. E eu tenho certeza que os povos indígenas do Brasil também têm. Porque é tudo isso que você falou, é usar a tecnologia, usar todos os meios para contar história, para contar suas narrativas. Se a gente tem o Xingu do Cauã Burger, a gente tem o Xingu do Tacumã, tem o Xingu de outros cineastas indígenas, para a gente construir a nossa história brasileira, né, que sempre foi contada de um viés só. Então, o seu trabalho e dos outros cineastas é muito importante. E, além de tudo, como você falou, tem qualidade tecnológica, tem qualidade cinematográfica. Então, que o seu cinema cresça cada vez mais, o seu e de outros cineastas do Xingu, como o Kamiká Kisede, que a gente ia chamar aqui hoje, a gente ia ter o Kamiká, mas ele teve um problema por conta da chuva, né? A gente tem que levar a natureza em consideração, choveu muito na região dele e eles tiveram que, né, desligar o gerador e ficaram sem acesso à internet. Mas é isso, nós estamos falando aqui com muito respeito à natureza, né, que é maior que nós. O Kamiká, aliás, tem vários filmes dele na mostra desse ano. Ele é diretor de Os Kisede Contam a Sua História, Wotko e Cocote, Uma História Tapaiuna, A Última Volta do Xingu e Topala. Então, confiram aí a programação, confiram as obras do Kamiká, porque ele também vai estar com a gente ainda em outras discussões aqui, então é bom a gente assistir e entendendo tudo isso que o Tacumã está falando por meio do cinema. Isso é o mais importante e poderoso aqui nesse momento conosco. E agora eu chamo um outro cineasta muito importante que faz parte dessa programação, o Kamati Ipen. Ele é diretor de Yarang Mamin, Movimento das Mulheres Yarang. Vamos ver o recado do Kamati. Olá, eu me chamo Kamati Ipen, moro no território indígena do Xingu, Mato Grosso. Sou cineasta, diretor do filme Yarang Mamin, um filme que será exibido no especial Xingu 60 anos, e estou feliz por participar dessa mostra. Muito obrigada, Kamati. Recado dado. Vamos ficar de olho, vamos conferir toda essa programação maravilhosa que esses 3 cineastas nos trazem e tantos outros filmes aqui. E agora a gente ouve o Pedro Novaes, que também traz uma mensagem sobre Xingu, a Terra Ameaçada, série dirigida por seu pai, Washington Novaes, em 2007, e cujo primeiro episódio será exibido aqui no especial Xingu. Washington Novaes foi pioneiro do jornalismo socioambiental no Brasil, tem um trabalho muito importante, grande estudioso do Xingu, onde realizou 2 séries de TV e foi também homenageado aqui da 3ª Mostra Ecofalante. Vamos conferir Pedro Novaes. O encontro com os povos indígenas brasileiros foi um evento determinante na vida do meu pai. Isso aconteceu na década de 70, meados da década de 70, quando ele trabalhava para o Globo Repórter e foi à Amazônia para pela primeira vez documentar uma comunidade indígena daquela região. Esse encontro foi transformador não só de um ponto de vista profissional, jornalístico e como documentarista, mas de um ponto de vista profundamente pessoal, A gente pode dizer talvez que havia um Washington Novaes antes e passou a haver um Washington Novaes depois desse encontro, E isso aconteceu porque os povos indígenas passaram a figurar para ele como uma espécie de utopia viva, um exemplo vivo das possibilidades humanas, das possibilidades em termos de liberdade individual, de relação entre as pessoas e sobretudo, de convivência harmônica, com a natureza, E depois disso, em 1984, veio um convite, na época da Intervídeo e da TV Manchete, para que ele fizesse uma série sobre povos indígenas brasileiros, que acabou ficando circunscrita ao Parque Indígena do Xingu, para onde ele foi em 84 e passou um longo tempo lá documentando 5 povos,
disso resultou a série Xingu, a Terra Mágica, que foi exibida em 1985 pela TV Manchete, que teve bastante repercussão nacional e até internacional, ganhou uma sala especial na Bienal de Veneza na época, além de outros prêmios internacionais. Depois disso, ele fez vários outros trabalhos com povos indígenas, a série Quarupi, Adeus ao Chefe Malacuiauá, entre outras. E em 2006, finalmente, ele realizou o que já era um sonho dele há algum tempo, que foi retornar ao Xingu, 22 anos depois, para documentar os mesmos povos que ele tinha documentado em 1984, né? Dessa segunda viagem resultou a série Xingu, a Terra Ameaçada, uma série em 6 episódios, que foi exibida em 2007 pela TV Cultura, né? E entendo que essas duas séries juntas assim constituem um pilar fundamental e um resumo, né, de certa forma, da visão do Washington Novaes sobre, não só sobre os próprios povos indígenas, mas sobre o Brasil, sobre a nossa relação com o meio ambiente, sobre a nossa forma de encarar o desenvolvimento, né? Tá tudo ali, né? E esse documentário agora, que vocês estão prestes a assistir, é o primeiro episódio dessa série de 2006, né, da série Xingu, a Terra Ameaçada, né? Ele mostra um pouco e tenta resumir essa situação desses 5 povos documentados em 84, 20 anos depois. Espero que todos gostem. Um abraço. E agora a gente chama o diretor de fotografia do filme Xingu Terra, Lúcio Codato, que também vai dar o seu recado. Sou Lúcio Codato, diretor de fotografia do documentário Xingu Terra, dirigido pela Maureen Bisiliá, fotógrafa e videomaker que conheci em 1970 na Enfoco Escola de Fotografia, onde tive o prazer de ser seu aluno. Em 1978, recebi o convite da Maureen para fotografar o Xingu Terra, que aceitei de imediato. Antes da viagem, fomos à casa do Orlando Vilas Boas, que tinha avisado da cerimônia do Yamuricumá, onde receberíamos algumas instruções sobre o nosso comportamento quando na aldeia dos Meinacos, e ele enfatizou: nada de açúcar, nada de sal, bebidas alcoólicas, e não queiram andar nus como os indígenas, pois não estarão habituados a essas maneiras. E lá passamos 40 dias. Em julho de 2016, retornei à aldeia dos Meinacos para projetar o documentário. Alguns hábitos tinham desaparecido. O ato de ir buscar a água no rio, por exemplo. Foram instalados poços artesianos com bombas movidas à energia solar. Isso salvou a vida de muitas crianças. A população da aldeia estava aumentando. Em contrapartida, a plantação extensiva da soja tinha causado um desmatamento que provocava muita ventania, motivo que levava ao desbarrancamento das margens dos rios, e o assoreamento diminuía a vazão dos rios. E o uso de agrotóxicos afetava profundamente a vida dos indígenas. Maravilhoso. Acho que a gente cada vez mais vai entendendo toda essa curadoria, esses olhares que essas obras vão trazendo. Então vamos construindo aí essa nossa programação. E eu lembro aqui que toda essa programação está disponível no site da Ecofalante. Basta ir no endereço ecofalante.org.br, que vocês já conhecem, e clicar nos filmes ou debates de seu interesse. Os conteúdos do evento, eles estão todos abrigados esse ano na plataforma parceira Cultura em Casa, da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa de São Paulo. Os filmes serão transmitidos ao vivo a partir dos horários que estão indicados na programação. E aí, então, eles ficam disponíveis até o domingo, dia 12 de dezembro, lembra? A mostra vai até o dia 12, com exceção de Uaca, que fica disponível por 4 dias. E agora a gente chama o diretor artístico do Amigos da Arte, José Mauro Nhaspini, responsável pela plataforma Cultura em Casa. Bem-vindo, José Mauro. Bom ter você aqui com a gente também nesse dia. Obrigado, Flávia. Muito obrigado. Eu agradeço. Cumprimento a todos, né? Chico Guariba, André, Tacumã, Carolina, a todos. E digo que, para mim, pessoalmente, eu considero uma oportunidade, sabe, um
uma coisa muito interessante, muito importante que nos aconteceu. E institucionalmente, mais ainda, né, para nós, a oportunidade dessa parceria. A plataforma Cultura em Casa foi foi um reflexo da pandemia, né? E a gente sabe, nesses momentos de crise, né, em que é preciso, às vezes, se reinventar, né? Para nós, a criação da plataforma Cultura em Casa representou uma resposta rápida a uma condição, né, que nós nos vimos no início da pandemia. Nós somos uma organização social de difusão cultural, né? Então nós trabalhávamos com espetáculos e eventos presenciais, né? E de repente os eventos presenciais não podiam mais acontecer. Nós tínhamos os recursos, nós tínhamos, né, um plano de trabalho para executar, uma expectativa grande da classe artística, né, em geral, nas diversas disciplinas e etc. E, por iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado, nós ficamos responsáveis por implementar essa plataforma, né, de streaming e de conteúdos on demand do governo do Estado de São Paulo para os conteúdos culturais. Foi muito interessante, nós tivemos a oportunidade de trabalhar muito durante a pandemia, somos muito gratos por isso, né? Estender oportunidades, né, para artistas, organizações e atividades, né, que mantiveram a cultura viva num momento em que foi preciso também, né, consumir produtos a partir do isolamento, né, de forma remota e etc. E abertos, né, para essa realidade em busca de parcerias, né, além daquelas que são os nossos parceiros naturais, né, que são as outras organizações sociais do Estado de São Paulo, né, e que geram conteúdos que também vêm aqui para a nossa grade. Foi assim com enorme prazer que a gente recebeu essa proposta. Já há algum tempo nós sentíamos a necessidade, né, de ter uma atuação no tema, né, de reconhecer institucionalmente, né, a importância e também a urgência de visibilizar, né, e iluminar os produtos culturais e o patrimônio imaterial, né, que está presente também no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil, dos povos originários, da cultura indígena e outros. Então, de certa maneira, veio muito a calhar quando nós conversamos a primeira vez, né, na hipótese de trabalhar junto. A gente já estava muito animado, e mais ainda quando a gente se deu conta do tema e da extensão e da importância, né, dessa mostra. Então, eu queria reforçar, na verdade, o convite, né, para que venham à plataforma. Nós temos aqui, claro, inúmeros conteúdos que também podem ser acessados gratuitamente, né, mas que agora, nesse período próximo, a gente se debruça e dá um foco especial para uma mostra tão relevante. Eu pessoalmente posso dizer aí, para além da instituição, que fiquei muito tocado com a fala do Tacumã, principalmente. Queria parabenizar, na verdade, e fazer votos de podermos trabalhar mais juntos futuramente, e de poder aceitar sempre esse convite e poder estar mais próximo também, mais próxima aqui a nossa instituição, né, e essa institucionalidade do governo do Estado, né, poder reconhecer e apontar. E eu também pessoalmente fico agradecido pelo convite, e espero eu poder me aproximar mais também do tema e aprender com vocês. Muito obrigado, boa noite a todos, e
ótima mostra para todos nós. Obrigada a você, Zé Mauro. Essas parcerias é que constroem, né? Toda essa nossa rede aqui do Xingu 60 anos. Muito obrigada. E é muito bom que a gente veja esses diálogos acontecendo. E agora a gente escuta o Frederico Mael, arquivista do Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia da PUC Goiás. Ele é parceiro da Mostra Ecofalante e vai falar sobre os filmes do Gesco von Puttkamer, cujo acervo é preservado pela instituição, e o acervo dele é riquíssimo, raríssimo. Então, muito feliz de ter aqui Frederico Mael. Olá a todos, eu sou o Frederico Mael, trabalho na PUC Goiás, aqui no acervo do IGPA, e sou um dos responsáveis pela manutenção do acervo do Gesco von Puttkamer. Quem foi Gesco von Puttkamer? Ele é filho de pai alemão-judeu, com mãe brasileira, teve que discutir uma questão na Alemanha relacionada a bens familiares e virou vítima do nazismo junto com sua família, deu conta de escapulir do campo de concentração, fotografou o tribunal de Nuremberg e depois veio para o Brasil, e aí começa toda uma história com a construção de Brasília, conhecimento com os irmãos Vilas Boas, a marcha para o Oeste, e conheceu o Brasil Central, onde ele se apaixona pela forma que os índios viviam dentro do interior do país, aquela forma simples, um contato direto com a natureza, uma relação de apenas viver e não acumular, e ele fez um registro único sobre essas várias etnias indígenas, e o seu acervo é tombado pela Unesco, também pelo IPHAN, e nós vamos ter agora uma amostra do Ecofalante, com 3 filmes do Gesco, montados pela BBC na década de 60, depois um filme do professor Luiz Eduardo Jorge, que fala sobre o próprio autor, sobre o próprio Gesco, e eu espero que vocês gostem. É um material etnográfico, um material antropológico, um material que fala sobre nós, sobre os homens, e a nossa ocupação no Brasil Central. Um grande abraço. É isso aí. Esses filmes são riquíssimos, cruciais para a gente entender toda essa nossa questão do Xingu 60 anos e o Brasil também contemporâneo. E a gente agora ouve outros cineastas. Conosco, Aurélio Miquiles, que é diretor de O Brasil Grande e os Índios Gigantes. Olá, meu nome é Aurélio Miquiles. Primeiro quero parabenizar a Mostra Ecofalante e homenagear os 60 anos do Parque Xingu. O Parque Xingu é um lugar emblemático na história do Brasil, que foi criado por iniciativa dos irmãos Vilas Boas, do professor Daci Ribeiro, do médico Mel Nutas e outras pessoas que seguiam a premissa do Marechal Rondon de que morrer se preciso for, matar nunca. A ideia era preservar a vida de várias tribos indígenas que estavam ameaçadas de extinção por causa do avanço das fronteiras agrícolas dos anos 40 e 50 e dos anos 60 na Amazônia. Mas uma das histórias mais emblemáticas do Parque Indígena do Xingu se refere à história dos Crenacharori, os índios gigantes, como ficou conhecido pela mídia, que erroneamente eram denominados assim, mas eles se autodominam como Panará. Os Panará, eles moravam ali na fronteira do Pará com o Mato Grosso, e o que acontece é que com a criação da Transamazônica, a construção da rodovia Cuiabá-Santarém, cortou seu território, levando interesses de madeireiros e garimpeiros, e eles que estimavam-se que seriam 600 pessoas, no início dos anos 70, foram reduzidas a 79 pessoas, moribundas à margem da rodovia, com tuberculose, malária, disenteria, e ameaçados de extinção, foram resgatados pelos irmãos de Lagoas e levados ao Parque Xingu. E aí eles se recuperam, porém, nos anos 90, eles decidem abandonar o parque, eles queriam voltar para o seu território ancestral, mas aí essa história já tinha ganho o mundo. O Beatle, Paul McCartney, seu primeiro long play, ele lançou uma música, Crenacharori. Esse documentário, O Brasil Grande e Gigante, faz parte do movimento que fez com que os Crenacharori, ou os Panará, entrassem na justiça e ganhassem o direito de retorno ao seu território ancestral.
Não perca. Maravilhoso, Aurélio, muito obrigada. Cada vez que eu vejo mais uma obra, mais uma apresentação, eu quero fazer toda essa minha agenda até dia 12, mergulhando aqui nos 60 anos do Xingu. E agora a gente chama Nilson Vilas Boas, diretor de O Último Quarupi Branco. Olá, sou Big Vilas Boas e eu quero te falar duas coisas sobre o meu documentário que vai passar na mostra Ecofalante, agora na comemoração de 60 anos do Parque do Xingu. Orlando Vilas Boas, para quem não conhece ainda, as novas gerações não conhecem, ele em 1942 integrou uma expedição que saiu dali da região de Aragarças, Barra do Garças, e foi em direção a Manaus, na base do machado e do facão, abrindo uma picada no meio do mato e criando pontos de pouso de pequenos aviões que posteriormente foram virando cidades. Passaram pela Serra do Roncador, atravessaram Mato Grosso, entraram até lá perto de Manaus, foram nesse sentido. Em 62, ele criou o Parque Nacional de Xingu com a ajuda de Darcy Ribeiro e outros intelectuais brasileiros, assinado pelo Jânio Quadros. Ele passou então, a partir daí, a comandar o Parque do Xingu e durante 2 décadas ele trabalhou atraindo 14 etnias diferentes para dentro do parque, tribos que eram inimigas históricas, né, foram sendo harmonizadas por ele e criar uma grande comunidade xinguana. O Quarupi é muito interessante porque o Quarupi é um ritual comum a todas essas etnias, praticamente, e ele é feito para grandes pajés, grandes caciques. Eu assisti um Quarupi feito para o Cláudio Vilas Boas e um outro Quarupi feito para Orlando Vilas Boas, que eu acho que foi, na verdade, o último verdadeiro Quarupi branco. Nós gravamos esse Quarupi a pedido da família e fizemos um documentário mostrando toda essa confraternização, a homenagem a Orlando Vilas Boas e um pouco da história dos contatos de Orlando, principalmente da tribo Ikpeng, antigo Chicão, contada pela velha Índia Airé, e em detalhes ela conta como é que ela foi atraída para o parque, desde o momento que ela ouviu o primeiro ronco do avião sobrevoando sua aldeia, o pânico, o medo, os contatos, como é que foi feito, e isso é muito lindo, e eles acabaram sendo atraídos para o Parque do Xingu. Eles estavam praticamente em extinção, quase todas as aldeias, quase todas as tribos que foram atraídas para o Xingu estavam com 50, 60, 70 pessoas naquela época que eles foram atraídas, e hoje cresceram, voltaram à população que eles tinham no tempo, no auge deles, antes do parque, né? Isso é o último Quarupi branco. Convido-os a assistir na mostra 60 anos do Xingu, feita pela Ecofalante, a partir de quarta-feira, dia 1º, às 19 horas. Muito obrigado. Maravilhoso. Acho que uma das cerimônias mais emocionantes que eu já assisti, infelizmente nunca ao vivo, e vou reassistir e redescobrir também o último Quarupi branco, agora na mostra. E agora a gente vai ouvir Daniel Santiago, diretor de Coração do Brasil. Olá a todos e todas, sou Daniel Santiago, produtor e documentarista, e estou muito feliz de ter o Coração do Brasil na mostra 60 anos de Xingu. Esse filme foi possível graças à insistência do Sérgio Vahia em voltar ao Centro Geográfico do Brasil, 50 anos depois de lá ter estado na companhia dos irmãos Vilas Boas, Adrian e Raoni. O Adrian Cowell, como sabemos, é um dos grandes documentaristas, foi um dos grandes documentaristas do mundo, né? Muito representativo. A sua filmografia abrange muito das questões relacionadas à Amazônia e um dos seus últimos trabalhos foi a série Década da Destruição, cujo tema era sobre a destruição da Amazônia. Eu convido todos vocês a acompanhar-nos nesta expedição pelo Rio Xingu, para conhecermos um pouco mais dos nossos povos indígenas e compartilhar com eles
a liberdade, né? A possibilidade de que essa vida que eles têm, que eles adquiriram, que eles clamam pela continuidade desta forma de vida, seja respeitada por todos nós, hoje, amanhã e sempre. É isso aí. Com toda certeza, Daniel Santiago. Muito obrigada. E agora a gente escuta o Tiago Carvalho, diretor de O Índio Cor-de-Rosa contra a Fera Invisível, a peleja de Noel Núteus. Oi, pessoal. Meu nome é Tiago Carvalho. Eu sou o diretor de O Índio Cor-de-Rosa contra a Fera Invisível, a peleja de Noel Núteus. É um longa documentário produzido pela Banda Filmes e pela Vídeo Saúde, distribuidora da Fiocruz, que fala exatamente dessa figura extraordinária que é o Noel Núteus, médico sanitarista, indigenista, que atuou no Brasil entre os anos 40 e o finalzinho da década de 60, tratando sobretudo da saúde de povos indígenas. E o Noel foi um homem que trabalhou incansavelmente pela criação do Parque Indígena do Xingu, junto aos irmãos Vilas Boas, as lideranças dos povos xinguanos. E ele, ao longo desses 30 anos de trabalho junto aos povos indígenas, filmou muitas dessas expedições em 16mm, de uma maneira muito bonita, com um olhar humanista, muito especial. E o que a gente faz no filme é juntar o cinema do Noel com as ideias do Noel, que ficaram registradas nas imagens que ele produziu, mas também no único registro de voz que existe do Noel Núteus, que é exatamente um depoimento dele na CPI do Índio, às vésperas do ato institucional número 5, em 1968. Acho que num momento como esse de crise política, social, sanitária, o Noel tem muito a nos ensinar, assim, pela sua competência e coragem. Então, convido todo mundo a assistir o filme, e acho que o Noel é uma figura muito inspiradora, e as imagens que ele produz, a gente pode aprender muito com ele e com as imagens e as ideias do Noel Núteus. Um abraço para todo mundo. Um abraço, Tiago, muito obrigada, muito obrigada. E agora é a vez da gente escutar, chamar Véronique Ballot, diretora de O Segundo Encontro. Sou Véronique Ballot, diretora do filme O Segundo Encontro, muito honrada e contente, e agradeço o convite de participar desse evento Xingu 60 anos. Me sinto indiretamente implicada na fundação, né, que houve do Parque Nacional Xingu, devido à herança e o interesse que eu tive de todo o arquivo fotográfico que eu herdei do meu pai, fotógrafo Henri Ballot, da revista O Cruzeiro, que registrou as imagens dos indígenas, principalmente do Alto Xingu, durante vários anos, nos anos 50, nas expedições dos Vilas Boas. E justamente com gente implicadas também na fundação do parque, era o repórter Jorge Ferreira e os próprios Vilas Boas, que bastante lutaram para oficializar e para ter realmente fundar esse parque, né? No meu filme, eu retrato, então, a história que houve desse primeiro contato em 1953 com os Metuktiri, no norte do estado do Mato Grosso. Essas fotos, aos quais eu mostrava aos descendentes e ainda alguns sobreviventes desse primeiro contato, contavam uma história, e eles mesmos, fotografados, se identificavam e contavam as suas histórias, como para eles foi esse primeiro contato e como evoluiu durante todas essas 6 décadas. É um filme em homenagem ao fotógrafo Henri Ballot e ao grupo indígena Kayapó. É um filme de memória, de reflexão e de debate sobre a questão indígena. Espero que gostem. Boa mostra, até breve.
Obrigada, Veronique, com certeza a gente vai assistir e vai gostar. E, como sempre, não podíamos deixar de organizar debates em torno desse que é um dos territórios indígenas mais famosos e importantes do mundo. São 2 debates que vão ocorrer nos próximos dias, anotem aí. O primeiro, Parque Indígena do Xingu, Origens, e vai tratar da criação do Xingu, dos obstáculos para a sua criação e os desafios de hoje. Acontece amanhã, quinta-feira, às 18 horas. E o segundo, Imagens do Xingu, sobre a representação cinematográfica da região e, claro, dos povos indígenas a partir da emergência do cinema indígena, que a gente se orgulha tanto. Na sexta-feira, às 19 horas, com o Kamati Ipen, o Kamikiaki Sede, a Mari Correia, o Tacumanco Puro e eu, Flávia Guerra, na mediação. Vai ser um papo que com certeza vai render muito. Ambos os debates serão transmitidos ao vivo pelo YouTube da Mostra Ecofalante. Então fique ligado, anota na sua programação e não perca. E agora, a gente quer destacar também o importante apoio de vereadores da cidade de São Paulo para as atividades anuais da Mostra Ecofalante. A Mostra Ecofalante esse ano tem o apoio dos vereadores Eliseu Gabriel e Eduardo Suplicy. E a SPCine é parceira da Mostra Ecofalante de Cinema desde sua criação e promove, entre outras ações, a SPCine Play. E agora sim, a gente chama ele, querido, o diretor da Mostra Ecofalante de Cinema, Chico Guariba. Bem-vindo, Chico. Agora sim, você aqui conosco. Olá, Flávia. Obrigado. Olá. Grande prazer estar com vocês. Boa noite a todos, a todas. Bom, muito emocionante, né? Esse tema, essa emergência que a gente está fazendo novamente. Bom, eu queria começar agradecendo o Instituto Socioambiental, o ISA, né? Parceiro quase desde sempre da Mostra Ecofalante, né? Na pessoa do André Vilas Boas, que esteve aqui presente. Super obrigado. Queria também agradecer a plataforma Cultura em Casa, do Governo do Estado de São Paulo, através do Zé Mário, né, que vai ser a transmissora, a plataforma oficial do evento. Né, e, evidentemente, também agradecer todos os cineastas com filmes nessa mostra, né, presentes ou não, né. Sem vocês, essa pequena, grande mostra, né, porque é muito importante culturalmente, né, não existiria. Agradecer em especial a generosidade dos nossos cineastas indígenas do Xingu, aqui presentes. Muito obrigado, muito obrigado. Né? Tacumã, grande abraço. Muito bom estar com vocês, muito bom estar aprendendo com vocês sobre a cultura indígena. Queria também, minha fala é de agradecimentos, né, na verdade. Queria agradecer também a toda a equipe, a toda a pequena equipe da Ecofalante, né, que tem trabalhado muito esse ano, né, pela primeira vez a gente está executando 3 eventos ao longo do ano, né, a gente fez a Semana do Meio Ambiente, em junho, fez uma grande mostra Ecofalante com mais de 100 filmes, em agosto, setembro, está fazendo esse especial agora, né? E nessa equipe, queria agradecer em especial aqui, nesse evento, né, a colaboração muito forte da Aliciane Mamed e da Carolina Freitas Acunha, né, que pesquisaram e produziram essa amostra em tempo recorde. Né? É incrível, a gente botou essa amostra no ar em menos de um mês, né? Entre a concepção e produção, é um trabalho realmente muito bacana, né? De uma equipe muito afinada com esses perfis. Bom, o que eu queria dizer, na verdade, essa noite, né, é que é uma enorme honra, né, para a Mostra Ecofalante em poder homenagear, né, o território e os povos indígenas da região do Xingu. Acho que isso eu estou aqui falando isso até arrepio, né? Muito, muito bacana, porque ainda mais nesse momento tão difícil que estamos vivendo no Brasil, né? Um momento difícil, de dificuldade, de ataque às terras indígenas, bom,
isso tudo já foi colocado, né? Então, mas eu acho muito importante. Agora, essa é uma homenagem do cinema, né? Do cinema, né? Do cinema à cultura, né? A cultura e ao modo de viver desses povos, né? O cinema tem esse poder, né? De documentar, de divulgar, de criar narrativas, né? E que isso tem permitido, né, a nós que somos pessoas não indígenas. Antigamente a gente iria falar nós, homens brancos, né? Isso hoje não é verdade. São pessoas, né, são pessoas não indígenas, né, que são compostas por uma variedade também tão grande de pessoas, né? E que nós somos muito ignorantes, né? Quem vive no sistema capitalista, vive nas cidades, ou vive dentro de regimes muito econômicos, muito específicos, né? Muito ignorantes. Então, o cinema tem permitido, né, a gente entender um pouco, né, se a gente tiver acesso a ele, entender, aprender e respeitar os diferentes modos de vida, né, na natureza e no planeta, né, que são diferentes e são povos muito importantes, né? Modos de vida que, inclusive, respeitam a vida e preservam a natureza muito mais do que nós, né? E são fundamentais para a preservação não só da vida no planeta, com relação às mudanças climáticas, né? Então, isso é muito importante. Então, para nós é uma grande honra poder aprender, trazer filmes que nos permitam. Eu mesmo vou fazer uma imersão, né, nessa mostra. Eu estou totalmente apaixonado, né, por esses diálogos de todos, esses depoimentos de todos os diretores, a importância disso. É uma oportunidade única, né, da gente fazer uma imersão, né, na cultura indígena e aprender com eles coisas que a gente normalmente não tem acesso. É outra forma de pensar, e acho que é fundamental para a gente mudar um pouco o nosso modo de vida que a gente tem hoje, pensar e se sensibilizar com isso, pensar sobre o futuro, né? Então, eu desejo a vocês uma grande mostra, que aproveitem ao máximo os filmes e os debates, né, para realizar um mergulho profundo nessa nossa história, que não é só a história do Xingu, é a nossa história do Brasil, né? E na cultura e nos povos, na forma de viver, né? Aprender um pouco com os povos, com a forma forma de viver dos povos do Xingu. Super abraço, muito obrigado, Flávia. Boa noite, desejo a vocês uma grande mostra. É isso aí, Chico, muito obrigada. Obrigada pela mostra, obrigada a toda a equipe da Mostra Ecofalante por essa produção, né, em tempo recorde, por esse presente para todos nós. Eu tenho muito orgulho de estar aqui com vocês, porque realmente a gente é muito ignorante e descobrir todo esse universo é um privilégio. E agora a gente vai assistir na sequência ao filme Raoni, dos realizadores Jean-Pierre Dutilleux e Luiz Carlos Saldanha. Eu queria lembrar também que amanhã, como eu já falei, quinta-feira, às 18 horas, ocorre nosso primeiro debate, que procura contextualizar a criação do Parque Indígena do Xingu e falar de tantos desafios atuais que o parque enfrenta. Parque Indígena Xingu Origens, com os convidados André Vilas Boas, Bruna Franqueto, Mairauê Caiabe e o Megaron Tichuca Ramãe. É um elenco forte aí também, eu tenho certeza que, assim como o nosso debate de cinema na sexta-feira, esse de amanhã vai render muito e abrir muitas janelas para esse entendimento desse Xingu maravilhoso e a nossa história, como o Chico acabou de dizer. O debate vai ser transmitido ao vivo pelo YouTube da Mostra Ecofalante, como eu já falei, e para não perder nenhuma atração da mostra, que a gente sabe que foram muitas aqui hoje, a gente já, né, trouxe convidados, filmes, debates. Siga nossas redes sociais e visite a página da programação do site. Repetindo aqui o site, ecofalante.org.br. Siga as redes, o Instagram, todo dia traz todas as programações, então fique ligado que você não vai perder nada que tem nessa programação linda até o dia 12 de dezembro. É isso, boa mostra. Obrigada a todos e todas que ficaram aqui com a gente. Obrigada a todos os realizadores. E vai ser linda essa mostra Xingu 60 anos. Muito obrigada. A gente volta nos debates. Tchau.